Estudo 4. Esmirna, a igreja fiel no sofrimento. Apocalipse 2, 8 até 11. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, e não são sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Quando Jesus fala à igreja de Esmirna, ele não traz repreensão. Entre as 7 igrejas, somente 2 não recebem censura: Esmirna e Filadélfia. Esmirna representa a igreja sofredora, perseguida, fiel até o fim. A cidade de Esmirna era rica, bela e poderosa. Situava-se na costa do Mar Egeu, conhecida como a Coroa da Ásia, por seu formato circular e sua grande colina coroada de templos. Mas essa mesma cidade que se orgulhava de sua glória odiava os cristãos. Era um centro de culto ao imperador romano, e negar-se a queimar incenso diante da imagem de César era considerado traição. Ser cristão em Esmirna era arriscar a própria vida. E é a essa igreja perseguida, ferida, provada que Jesus se revela como o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Cristo se apresenta não como um observador distante, mas como aquele que venceu a morte. Ele se identifica com os seus sofredores. Ele diz: Eu fui perseguido, fui humilhado, fui morto, mas vivo para sempre. Essa introdução já traz consolo. Jesus está dizendo: Eu sei o que é dor. Eu sei o que é ser desprezado. Eu sei o que é morrer. Mas eu venci. E porque eu venci, vocês também vencerão. No Antigo Testamento, em Isaías 44, 6, Deus se apresenta como o primeiro e o último. Aqui, Jesus toma esse mesmo título proclamando sua divindade. Ele é o Deus eterno que entrou na morte e saiu vitorioso. Para quem está prestes a sofrer, essa é a maior segurança. Aquele que fala já venceu a batalha. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Cristo não ignora o sofrimento. Ele o conhece. A palavra tribulação vem de tlipsis, que significa pressão intensa, esmagadora. A igreja de Esmirna vivia sob pressão, rejeitada pela sociedade, excluída economicamente e perseguida politicamente. Eles eram pobres em bens materiais, mas ricos em fé. Jesus vê além da aparência. Enquanto o mundo via miséria, ele via tesouro espiritual. Ele diz: Tu és rico. É o mesmo princípio de Tiago 2,5. Não escolheu Deus os pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé? Esmirna é o retrato de uma igreja que perde tudo, mas não perde Cristo. E quem tem Cristo, tem tudo. Conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, e não são, sendo antes, sinagoga de Satanás. Havia na cidade um grupo de judeus que, ao invés de apoiar, denunciava os cristãos às autoridades romanas. Eles se diziam povo de Deus, mas agiam como inimigos do Evangelho. Cristo não chama isso de divergência religiosa, mas de blasfêmia. A verdadeira fé não persegue. A verdadeira religião não oprime. E aqui vemos o contraste entre a sinagoga de Satanás e a igreja de Cristo. Uma movida por poder e orgulho, outra sustentada pela cruz e pela fé. A perseguição, muitas vezes, vem de onde menos esperamos, mas Jesus diz: Eu conheço, eu vejo, nada me é oculto. Não temas as coisas que tens de sofrer. Essa é uma das frases mais poderosas do Apocalipse. Jesus não promete livramento imediato. Ele promete presença no sofrimento. Ele não diz: vocês não vão sofrer.
ele diz: não tenham medo. É a mesma voz que falou a Josué 1:9. Não temas, porque o Senhor teu Deus é contigo. É a mesma voz que acalmou o mar e o coração dos discípulos. O medo paralisa, a fé sustenta. Cristo está dizendo: vocês não estão sozinhos. O sofrimento não é o fim, é o caminho para a glória. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Aqui Jesus revela que a perseguição não é um acaso, é uma provação com propósito. O inimigo quer destruir, mas Deus usa a dor para purificar e fortalecer. Assim como aconteceu com Jó, com José no Egito, com Daniel na Babilônia, a prisão não é o fim, é o processo que antecede a vitória. Cristo diz: alguns serão presos, não todos, mostrando que até na prova há limite e controle divino. Satanás não age livremente. Deus continua no trono. Tereis tribulação de 10 dias. Os 10 dias aqui não são apenas literais, mas simbólicos. Representam um período limitado de sofrimento. A perseguição tem começo, meio e fim. Nada dura para sempre. A dor também tem prazo. Daniel 1:12 fala de uma prova de 10 dias que preparou os servos de Deus para algo maior. Da mesma forma, Esmirna seria provada, mas o fogo purificaria sua fé. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui está o coração da mensagem a Esmirna. Cristo não promete riqueza nem segurança, ele promete uma coroa eterna. A palavra coroa é Stéfanos, não a coroa de um rei, mas a coroa de um vencedor de corrida, um atleta premiado. É a mesma palavra usada por Paulo em 2 Timóteo 4:8. Já me está guardada a coroa da justiça, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Em Esmirna, a coroa era símbolo da cidade, uma colina cercada de templos em forma de coroa. Cristo usa essa imagem para dizer: eles têm uma coroa de pedras, mas eu tenho para ti a coroa da vida. Ser fiel até a morte não é apenas morrer por Cristo. É viver fielmente, mesmo quando custa caro. É permanecer em pé quando tudo diz para desistir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez, o Espírito fala a todas as gerações. A voz que sustentou Esmirna é a mesma que fortalece a igreja hoje. O Espírito Santo continua dizendo: não temas, sê fiel. O sofrimento é temporário, mas a glória é eterna. No meio da perseguição, a igreja cresce. No meio das lágrimas, nasce o poder. Onde o mundo vê derrota, Deus vê vitória. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. A segunda morte é a separação eterna de Deus, o lago de fogo, descrito em Apocalipse 20. Mas quem é fiel a Cristo não experimentará essa condenação. A primeira morte é temporária, a segunda é eterna. Cristo promete: se fores fiel até a morte não terá poder sobre ti. O corpo pode morrer, mas a alma viverá para sempre. A prisão pode acorrentar o corpo, mas não o espírito. A fidelidade em meio à dor é o selo dos vencedores. A carta a Esmirna fala diretamente aos que sofrem, aos que são provados, aos que permanecem fiéis no meio da dor. Talvez você esteja enfrentando perseguição, rejeição, solidão. Talvez tenha perdido algo ou alguém por causa da fé. Cristo te diz hoje: eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. A fidelidade no sofrimento é mais preciosa que o ouro. Cada lágrima é contada. Cada oração em meio à dor é ouvida. Romanos 8:18 nos lembra: as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Esmirna nos ensina que a fé verdadeira floresce sob pressão, que a coroa da vida é dada não aos que fogem da dor, mas aos que permanecem firmes até o fim. A mensagem de Esmirna é a voz de Cristo para toda a igreja perseguida, para todo o coração provado. Não temas, eu sou o primeiro e o último.
Eu estive morto, mas agora vivo. Sê fiel até a morte e te darei a coroa da vida. O sofrimento não é o fim da história. A morte não tem a última palavra. A cruz leva à ressurreição e a fidelidade leva à glória. Que o Espírito Santo fortaleça cada um de nós a viver essa fé viva, inabalável, até o dia em que receberemos das mãos do Senhor a coroa da vida eterna.